Você sente no direito de dar um soco na boca. E outra coisa, foi mandado embora hoje, porque os jogadores fizeram um motim, que se você fosse dar treino amanhã, ninguém ia entrar. Ninguém ia entrar para treinar com você. Porque o que você fez, no seu país, você não faz. Pedro não foi treinar hoje no Flamengo. Primeiro dia de treino, depois de toda essa confusão, depois de soco na cara do preparador físico do Flamengo no Pedro, teve reunião com o Sampaoli, Sampaoli fica, Sampaoli tem o sonho de conquistar títulos pelo Flamengo e a diretoria decidiu, Sampaoli continua no clube. Aí, quando é pra ter paz no Flamengo, o que acontece? O Pedro mais uma vez cria clima. O Pedro não foi pro treino do Flamengo, o Pedro não se apresentou. Aí algumas pessoas, pilhado, mas o Pedro pode estar fazendo exame. Pilhado, mas o Pedro tá com o ponto na boca. Deixa eu falar uma coisa. Se não fosse para ele ir ao treino, a assessoria de imprensa do Flamengo ela tem um grupo de WhatsApp, do qual eu faço parte, o Mauro provavelmente também, onde ela mandaria, Pedro não vai ao treino para fazer exames. Pedro não vai participar do treino porque está com ferimento na boca. Não teve nada disso. O Pedro não foi porque ele não quis. O Pedro mais uma vez cria a crise no Flamengo. Rapaziada, não tá nada fácil lá a situação do Pedro no Flamengo. Craque Neto no apito final soltou o que ele achou da situação, né, do preparador. Eu soltei só um pouquinho pra vocês verem, já vou soltar o vídeo completo. E também vou soltar a galera do Jovem Pan Esporte, Mauro César, Pilhado, que vão falar sobre essa polêmica do Pedro. Que talvez o Pedro venha a sair do Flamengo. Olha, ele recebeu uma proposta do Al Hilal. O Flamengo, se não me engano, foi 30 milhões. O Flamengo não aceitou. Mas agora parece que o Pedro tá meio colocando o pé. Já não apareceu no treino depois dessa situação. Porque a equipe toda, todos os jogadores tancaram ele. Disseram, não, se o preparador vier, a gente não vai treinar. E nem o próprio Pedro foi treinar. Então, aí a gente já não sabe qual a postura que o Pedro vai assumir daqui pra frente. Vamos ver tudo isso. Fica aí que tá muito legal. Mas antes, bora ver o nosso patrocinador que te liga aí, Te liga aí, olha só. Descubra o poder da educação online com a Boss Cursos. Você já sonhou em aprimorar suas habilidades, adquirir conhecimentos valiosos e alcançar seus objetivos profissionais sem sair de casa? Com a Boss Cursos, isso é possível. A Boss Cursos é uma plataforma líder de cursos online, oferecendo uma ampla gama de cursos ministrados por especialistas renomados em diversas áreas. A plataforma é fácil de usar. Você pode acessar o conteúdo dos cursos a qualquer hora e em qualquer lugar, de acordo com sua conveniência. Imagine ter acesso a aulas interativas, materiais didáticos de alta qualidade, tudo isso no conforto do seu lar. Na Boss Cursos é acessível a todos e é por isso que oferecemos cursos de qualidade a preços acessíveis. Cara, pensou em curso online? Vai lá na bosscursos.com. Não tem outro melhor, uma plataforma de curso online. Lá tem um curso de design e edição, se tu gosta de internet. Tem outros cursos de renda extra que tu pode fazer lá. Então, os cursos é assim, são videoaulas com alta qualidade. Não é aquele negócio de tu comprar um curso e ele vai vir em PDF para tu ler, ou então ele vai vir em MP3 para tu escutar o áudio. Não, é vídeo lá mostrando tudo passo a passo para tu aprender. Então vai lá, chama lá na Boss Cursos que eu tenho certeza que tu vai gostar. Sem mais delongas, embora vou soltar aqui primeiro o Craque Neto lá no apito final, dando a opinião dele sobre o preparador. Quando a gente parte para agressão, em qualquer situação, dentro de casa, uma mulher hoje, agora, ela está sendo morta nesse país. Uma mulher agora, ela apanha do homem. Hoje, a gente tem que ter o entendimento que o mundo mudou. Como é que o mundo mudou? Em todos os sentidos. O mundo mudou homofobia, o mundo mudou preconceito, o mundo mudou em respeito aos mais velhos, o mundo mudou em tudo. O mundo mudou pra mim, que eu dentro de casa, eu não posso ser o neto que eu fui quando joguei bola. Eu não posso mais. Os meus filhos estão na minha frente. Então a gente tem que entender isso. E o futebol também mudou. Mudou por quê?
Porque eu digo o seguinte, hoje o jogador, ele ganha 1 milhão por mês, 2 milhões por mês. Não tem problema nenhum pra mim. Cada um ganha aquilo que é acordado no contrato. Nenhum jogador vai lá e coloca o revólver na cabeça de um dirigente pra ganhar 500, 600. É assim na Band aqui, irmão. Ou você aceita o seu contrato, ou você não aceita. Você vai embora. É assim que toca a banda. Agora, quando um jogador tá no banco e ele, de uma maneira errada, não quer aquecer, porque eu já fiz isso. Então eu não vou falar o que você tem que fazer e o que os jogadores deixam de fazer ou fazem. Eu já não quis aquecer. E olha que eu fiquei muito pouco na reserva. Mas pouquíssimo na minha carreira. Só que teve um dia que eu não quis aquecer. E eu estava errado. O que aconteceu comigo? O treinador não botou eu no próximo jogo. Eu fui cortado. Mas não teve agressão. Quando um cara como esse, um idiota, um imbecil, você é um idiota imbecil. Porque você já fez isso no Olympique de Marseille. Covardemente, que você dá um soco no torcedor que invadiu o estádio e você dá sem ele perceber. Você deu 3 tapas na cara do Pedro, na frente de todo mundo. Na hora que foi dentro do vestiário, você foi pra cima dele e o Gerson te pegou. Eu sei de tudo, gente. Eu tenho informante no Brasil inteiro. Em zona, então, vocês nem acreditam, hein? Jogador que foi em zona, em Gruta Azul, Nil Sagitário, Lapim, Belém, eu sei tudo. Mas eu tenho muita coisa que eu não preciso falar aqui. A gente não precisa falar tudo. A gente precisa ser sincero em tudo. Meu irmão, o Gerson pegou, e não vou falar o nome desse cara, pegou ele, jogou ele fora. Pô! Tirou ele. O Gerson... O volante tirou ele, pegou ele pra camisa, pro cangote, tirou e jogou ele no drywall, que tinha de entrevista. E aí acabou. Porque até então ainda ele foi pra cima do Pedro. E os jogadores todos do Flamengo ficaram horrorizados. E só não partiram pra ignorância com ele, porque eles são muito mais inteligentes. Porque você não tem que fazer isso. Ninguém tem o direito. E deu 3 tapas na cara. Você não faz isso com ninguém. E aí você foi mandado embora hoje. Eu não sei se o Jorge Sampaoli vai ficar, se não vai ficar, o que vai acontecer. Isso não é problema meu. Eu tenho a ideia que... E aí vou falar do Luxemburgo que está aqui, que eu sou fã incondicional. Eu amo o Luxa. O professor que vocês falam. E ele é professor mesmo. O Kleber Machado, que é um cara incrível que está aqui. A Lívia, a Marília. Meu irmão, a gente tem que ter respeito. E eu aprendi a ter respeito depois de velho. Talvez se eu tivesse tido isso quando eu fui mais jovem, mas não fui. E aí, acabou, tá tudo certo. A gente aprende. E eu não quero ensinar ninguém. E não quero mesmo, nem meus filhos ensinam. Eu falo pra você, vai, se você cair lá, o problema é seu. Agora, quando um cara dá um soco na boca do menino, que é o Pedro, que não faz mal pra ninguém, que é jogador de Copa do Mundo, que é reserva e que não deveria ser reserva, porque o único cara que fez ele jogar foi o Dorival Júnior. Só o Dorival Júnior, ninguém mais colocou ele no Gabigol. Aí você sente o direito de dar um soco na boca de um jogador do Flamengo. Você vestir, voltar no outro dia com o agasalho do Flamengo, que é do Zico. Desculpa, o Zico, jamais, nunca. O que fizeram com ele em 72 e tiraram ele da Olimpíadas? O que fizeram com o Zico? Tiraram, vocês não têm ideia. Vê na Fox aí. Eu falo de qualquer televisão aqui e não vem me encher o saco. É o seguinte, na Fox tem a família do Zico. Vai ver a história do Zico. O Zico, os caras não queriam que o Zico treinasse. O Zico foi lá com o Edu e fez... E o Zico tem 334 gols no Maracanã. Aí você se sente no direito de dar um soco na boca. E outra coisa, foi mandado embora hoje porque os jogadores fizeram um motim que se você fosse dar treino amanhã, ninguém ia entrar. Ninguém ia entrar pra treinar com você. Porque o que você fez no seu país, você não faz. E aqui não tem xenofobia, não. E não é o treinador argentino, o treinador português, não é nada disso, não. Até porque o que vocês fazem aqui, vocês nunca deixaram os brasileiros fazer. Aonde? Em Portugal tem? Tem? Então, tem na Argentina o treinador brasileiro? A gente é chamado por macaquito por vocês. Sempre fomos. E a gente sempre deu risada aqui. A gente nunca bateu. A gente nunca foi assim. Aí, vocês querem ficar enchendo o saco. Então, rapaziada, é lamentável, né? Um cara como esse
tá num estado desse, tá, ele tá lá, tipo, na postura dele e tal, e ter uma atitude dessa. E pior que, mais lamentável ainda, que não foi a primeira vez, já foi a segunda vez, né? A primeira vez foi contra um torcedor, pegou o torcedor desprevenido lá no Olympique de Marseille, como o Neto falou, e repete essa postura, mas também o filho dele teve uma postura também semelhante. Então, é complicada a situação dele. Não teve como o Sampaoli, acredito, segurar ele, que o apelo dos próprios jogadores foi muito grande. Disseram que se ele fosse dar treino, eles não iriam treinar. Então vai fazer o quê? A diretoria do Flamengo pegou aí, demitiu. E assim, quem pensou que o Sampaoli fosse sair, o Sampaoli ficou, porque tem sido um ótimo técnico pro Flamengo. Não tem errado. Não tem errado muito. Ele erra, mas ele não erra muito. Então tem trago bons resultados pro Flamengo. Assim, não tem colocado o Pedro para jogar, né? O único cara que parece que deu relevância ao Pedro realmente foi o Dorival. Fez o Pedro jogar. Os outros treinadores, infelizmente, não utilizam tanto o Pedro. E por isso está se instalando essa polêmica que talvez a gente não tenha vendido o Pedro por 30 milhões para o Al Hilal. E talvez o Pedro vá de graça. Porque ao que parece ele não quer mais jogar, porque já faltou o primeiro treino depois de toda essa polêmica. A gente vai ver aqui com a galera do Jovem Pan Esportes. Olha aí só. O Pedro não foi ao treino do Flamengo e não deu justificativa nenhuma para não ir. Essa é a informação. E a informação que eu tenho, que eu também vi, que o Júlio Miguel Neto, que também é um setorista de Flamengo, que também ele tem, é que o Pedro não quer mais treinar no Flamengo com o Sampaoli no comando. Só para o Pedro não ter ido hoje, ele já quer criar burburinho. Era o primeiro treino depois da confusão. Depois de ter sido mantido o Sampaoli num jantar ontem com o Marcos Braz, Bruno Spindel e o coordenador técnico do Flamengo. E aí o Pedro não vai ao treino? É óbvio, ele não quer a convivência com o Sampaoli. Ele pode ter achado que o Sampaoli ia sair e não saiu. A diretoria do Flamengo bancou o Sampaoli. Vocês sabem que quando eu digo que o Mauro César Pereira sai do estúdio para apurar, é porque vem coisa pela frente. Coisa brava. Mauro César Pereira acabou de sair do estúdio, me mostrou o celular, tá apurando aí a situação. Tem até uma lanterna, faz É o nosso alerta. É o nosso alerta. Então o Mauro César Pereira acabou de sair aqui do estúdio, vai falar no telefone com alguém forte no Flamengo e a gente vai trazer novidades aí sobre o caso Pedro. É o que eu falo, informação, nenhum programa de esporte dá mais do que a gente aqui no Bate Pronto. Não tem jeito, é furo de notícia o tempo inteiro. Porque eu mesmo já trouxe uma notícia que eu tive hoje, que o Pedro não quer mais jogar pelo Flamengo com o Sampaoli no comando. Isso aí é notícia que eu trouxe, que eu apurei. Júlio Miguel Neto também, que faz lives comigo constantemente aí sobre Flamengo, também tem essa notícia. Fontes fortíssimas de que o Pedro não quer mais jogar pelo Flamengo com o Sampaoli. Agora, como que ele sairia? Será que teria justa causa por ser agredido? Não teria? Flamengo vai pra justiça, Pedro vai pra justiça, vão resolver a O empresário dele não falou que tinha aquela proposta de 25 da Arábia também, né? Da Arábia Saudita. Falou pra você? A gente vai apurar tudo e vai trazer pra vocês cada detalhe sobre essa situação Pedro e Flamengo. Mauro César voltou, hein? Temos informações não, na verdade, do Flamengo. Calma, não é informação. Ele gosta como é que ele É João Kleber. Eu vou falar com o advogado agora para tentar entender essa parte, né, a gente poder falar mais sobre isso. É um advogado que atua no futebol, já que você levantou essa possibilidade. O Pedro tem direito ou não? Para saber se o Pedro consegue sair por justa causa ou não do Flamengo. Assim, com relação a isso e também com relação à conduta do clube, né? Se o clube está encaminhando direito ou não essa situação. Que ontem tinha gente que queria que de manhã cedo já tomasse todas as decisões e a gente até discutiu isso aqui ontem à tarde. Essas coisas não podem ser feitas assim não, de cabeça quente, não. Tem que fazer direitinho, com calma. E a gente vai falar sobre isso então. Então já a gente vai trazer tudo aí sobre a situação Pedro e Flamengo, hein, galera? Tudo sobre essa situação do Pedro com o Flamengo, que tá mobilizando aí todas as redes sociais. E ó, o assunto que todo mundo tá esperando, tá? Pedro não apareceu no treino do Flamengo hoje. Aí, só para deixar uma coisa bem clara, mas ele pode não ter ido para fazer exame. Mas ele tá machucado, a boca tá com ponto, talvez não foi por isso. Não.
O Pedro não foi porque ele não quis. O Pedro não se apresentou indo de encontro a uma norma do Flamengo. O jogador teria que estar no clube. Se o Pedro não tivesse aparecido com justificativa, isso seria falado pela assessoria de imprensa. A assessoria de imprensa do Flamengo tem um grupo de WhatsApp, qual faço parte, onde eles avisam: o jogador Pedro não vai participar dos treinos, porque tem que fazer exame, porque está com ferimento na boca. Não, o Pedro não apareceu. Essa notícia foi dada hoje em primeira mão pelo Eric Faria, tá? Repórter aí da Rede Globo, um baita repórter que eu admiro muito o trabalho dele. O Pedro não foi pro treinamento. Ou seja, o Pedro foi quem começou essa crise. Claro, o estopim da crise não é culpa do Pedro. O estopim é do preparador físico, do Pablo Fernandes, que deu um murro na cara do Pedro. E esse foi demitido. Então, pra quem fala, ele tá passando pano pra agressão, não. Todo mundo falou, tem que ser demitido. Foi. Agora, o Pedro que começou essa crise se recusando a aquecer, que é um ato de indisciplina, agora ele aprofunda essa crise. Não satisfeito em ter começado, o Pedro continua uma crise numa semana de Libertadores. Numa semana importantíssima para o Flamengo, num momento especial do Flamengo. Então, como eu disse ontem, o Pedro não é santo nessa história. O Pedro foi vítima quando levou um soco na cara. E aí, ok, o preparador foi demitido. Mas não é vítima, tem muita culpa nessa história o Pedro. E o Pedro tá emburrado, tá fazendo bico porque não tá sendo titular do Flamengo. Agora, a informação que eu tenho é a de que o Pedro não quer mais treinar no Flamengo, não quer mais jogar pelo Flamengo com o Sampaoli. Isso é informação, tá? Também foi confirmada pelo Júlio Miguel Neto, que eu falei com ele hoje pela manhã. Ele falou com outra pessoa muito ligada ao Pedro, que eu sei quem é, e que disse que o Pedro não quer jogar pelo Flamengo com o Sampaoli no comando. E aí a minha pergunta é: o que será feito? Porque, na minha opinião, o Pedro não tem que querer nada. Ele tem contrato. Não está no contrato que ele não tem que jogar se ele não gostar de um treinador. Agora, será que o Pedro pode agir na justiça para uma rescisão unilateral, já que ele foi agredido? É essa pergunta que a gente se faz, que eu vou fazer para o Mauro César Pereira, que ele falou com um jurista esportivo sobre essa situação, porque o que me parece, não posso afirmar, é que o Pedro está tentando uma forma de não jogar mais pelo Flamengo sem terem que pagar a multa rescisória dele, que é de 30 milhões de euros. O Pedro já recebeu propostas do mundo árabe, isso eu trouxe a informação, falei inclusive com o empresário dele. O salário seria 5 vezes maior. Será que isso teria relação ou não? O que acontece é que a crise no Flamengo continua numa semana decisiva de Libertadores. E aí o Pedro tem sim que ser cobrado por isso, e o Pedro que seria punido, tá? O Pedro, se ele aparecesse no treino hoje, ele ia receber um aviso de punição. Provavelmente seria uma multa, porque o Marinho foi punido, Gabigol foi punido, Vidal foi punido e o Pedro também seria punido por indisciplina. A gente vai para um break na Rádio Jovem Pan, seguimos no YouTube. Mauro, jogando a palavra para você. Você também tem essa informação? Não tem? Tem uma informação contrária, que aqui cada um tem suas fontes, a gente apura mesmo para trazer o máximo de informação para vocês. E outra, juridicamente, que você acabou de falar com o jurista esportivo, o Pedro conseguiria uma rescisão unilateral com o Flamengo por ter sido agredido pelo preparador físico? Assim, justa causa? Primeira coisa, a informação que eu tenho é que o Pedro não seria punido hoje. O clube, até escrevi isso no meu blog ontem, o clube ia esperar a coisa acalmar, até respeitando o momento dele, que quem foi exposto foi ele, né? O agredido foi ele. É uma situação muito desagradável, constrangedora até. Então, só um instantinho, estão apurando uma coisinha aqui. O Mauro tá apurando, ele tá conversando aqui, né? Me dá um minutinho. Claro, óbvio, é super importante. Aqui a gente é ao vivo. É isso, aqui a informação é primeiro lugar, a gente sempre traz informação em primeira mão, até por isso que a gente tá gigante hoje em dia no YouTube. Somos 75 mil pessoas ao vivo com a gente e o Mauro tá aí apurando essa situação do Flamengo. Ô Vamp, o que eu te pergunto,
Não é legal da parte do Pedro o cara criar tanto tumulto num momento tão importante pro Flamengo. E ó, não é a primeira vez. A mãe do Pedro já apareceu reclamando que o Pedro não estava recebendo chance. O Pedro já reclamou. É aquilo que eu falo. O Gabigol, ele é mais marrento. Então ele age no instinto. Ele reclama ali, na hora. Mauro César Pereira. Uma fonte do Flamengo dizendo que ele já se justificou, não antes, só depois se justificou. Dores no rosto e no dente, foi ao dentista. É isso. Não avisou antes, avisou depois. Agora, a gente pode acreditar nisso, pode ser uma versão oficial, pode ser uma saída para evitar algo pior, né? Claro. Né? Para evitar essa crise numa semana de liberdade. Imagina o seguinte, o cara não vem, conversa, vem cá, pô, você não apareceu e tal, diz que foi no dentista, tá tudo certo. Pode ser, mas a versão oficial vai ser essa aqui. Porque o boletim de ocorrência mostra aquela lesão ali. Ó, mas calma aí. Mas ele vai ter que avisar antes. É lógico. Não, mas é lógico. eu só tô dizendo que a versão fecha no momento que teve uma lesão no dente. Sim. Ir ao dentista é algo natural. Só o seguinte, a assessoria de imprensa avisasse ontem à noite, ele informando, o Pedro vai no dentista. Fala com o Flamengo divulga. É lógico. O Flamengo põe logo na rede social. A questão, lógico. A pessoa tá dizendo aqui. Pra não virar fumaça, né? Pra ficar claro. Mas a fumaça ele já fez. Para ficar claro, está com dores no rosto e no dente. Foi examinar no dentista. Não havia avisado. Eu perguntei, então ele se justificou? Sim, mas não antes, ou seja, só depois ele se justificou. Então a informação é, segundo o Flamengo, o Pedro justificou a ausência de uma maneira, a meu ver, também incorreta. O ideal seria antes, até para evitar essa fumaça toda. Não, justificou só depois da fumaça. Se ele fala, gente, amanhã eu tenho que ir no dentista, tá doendo pra caramba aqui, tudo, marquei um dentista de manhã, beleza? Eu achei o dentista domingo. Tudo bem, no treino da manhã vai lá cuidar disso aí e tal. O Flamengo já põe na hora no Twitter e no Instagram. O atleta Pedro não treinará porque irá uma consulta dentária, etc e tal. A gente tá voltando pra Rádio Jovem Pan. De volta, hein? De volta à Rádio Jovem Pan, agora na rádio e no YouTube. Mauro César trazendo a informação oficial do Flamengo. De que o Pedro foi no dentista, foi com dores de dente, por causa do soco que levou e por isso não apareceu no treino. Então, se foi essa justificativa, mais um papelão do Pedro. Eu não tô aqui pra defender, eu tô aqui pra falar a verdade. Não apareceu no treino, amigo. O Flamengo saberia que ele tinha dentista de manhã. A gente sabe que é uma versão pra evitar a fumaça, pra evitar... Evitar não, porque evitar o Pedro já não evitou. Olha tudo que o Pedro causou hoje, mais uma vez. Ele criou a encrenca lá no começo, se recusou a aquecer. Aí levou um soco na cara, claro, se tornou vítima e com razão. Agora não aparece no treino, cria crise de novo. O Pedro está gerando um baita mal-estar no Flamengo, essa é a minha opinião. Agora, Mauro, eu não acredito, tá? Nessa história do dentista. Eu sei que é a versão oficial, o torcedor, a imprensa vai ter que repercutir, vai ter que noticiar, mas se ele fosse no dentista, ele ia avisar ontem eu acho que e não ia ao treino hoje. O importante é que agora ele já deu uma resposta pro clube, né? Já deu uma satisfação. Verdade, mentira, certo ou errado, enfim. Eu acho que o problema é não ter aparecido, não ter avisado, permitindo que surgisse mais uma série de rumores, né? Sobre a punição. A informação que eu obtive ontem à noite, depois da reunião, foi: o atleta não seria punido imediatamente, o Flamengo ia meio que respeitar o momento, né? Porque ele foi exposto, né, gente? O cara que toma uma porrada é o cara que é exposto, né? Pô, o cara apanhou, não sei o quê, teve que ir lá, uma situação muito desagradável. Então, esperar passar um período razoável, né? Não sei de quantos dias, e depois eu conversar com ele para entender: olha, você realmente não se aqueceu, você foi insubordinado, e provavelmente uma multa seria aplicada, como foi do Gabigol, que deu um piti lá no vestiário o dia que ele se machucou lá reclamando do gramado, depois ele discutiu com o Marcos Braz, não foi? Foi divulgado até pelos colegas, também recebi essa informação, que ele tomou uma multa. O Flamengo aplicou uma multa e acabou, porque ele teve uma atitude... Ele queria ir embora antes, o Gabigol, do jogo terminar. Foi o jogo do Fortaleza? Não lembro qual foi o adversário agora. Ele queria ir embora antes, e aí o médico... O doping, né? O médico diz: não, você não pode ir embora, não teve o sorteio do doping. Se você for sorteado e você não estiver aqui, fica caracterizado um doping. Você é como se tivesse dopado, você vai ter um problema, você não pode fazer isso. E ele estava dando xilique lá e tal, aí o Marcos Braz vinha passando, tiveram lá uma discussão os dois, e ele foi punido, depois foi divulgado. Então, eu acho que seria, mas deverá acontecer provavelmente alguma coisa parecida com isso. Agora, eu conversei, assim, tem uma coisa que é importante a gente entender: o seguinte: se você ligar para um advogado, jornalista liga para um advogado, ou 10 advogados, e pergunta se existe uma possibilidade de algo acontecer dentro da justiça, se a brecha jurídica for microscópica, o cara vai dizer que pode. Estou errado, Flávio? Flávio que é do ramo. Se eu pergunto ao advogado: olha, é possível ganhar a ação na justiça assim? Se a brecha existir, mesmo que pequenininha, o advogado pode.
Possível é. Agora, de possível a factível é uma coisa realmente que, com chances, vai a distância, às vezes, muito grande. Sim. E aí eu conversei há pouco com um advogado que atua nessa área, que já trabalhou em clube e tudo mais. Ele estava dizendo, olha, a condução do Flamengo até aqui me parece correta. Por quê? Primeira coisa, o clube levou o jogador com segurança e tudo até a delegacia para fazer o exame de corpo de delito e o boletim de ocorrência conforme ele mesmo quis fazer. O clube convenceu, digamos assim, o agressor aí, porque o Marcos Braz é que tirou o Pablo Fernandes dentro do ônibus e falou, olha, você vai comigo lá na delegacia também, você também tem que ir lá depor. Você deu uma porrada no Pedro, você vai lá agora. E aí ele saiu numa boa, entrou, por isso que os dois foram no mesmo carro. Né? E o Braz, inclusive, foi no mesmo carro para até, ir junto com ele, o Pedro na van com os outros jogadores que foram de testemunha, porque imagina botar os dois dentro da van, não tem muito sentido. Os dois, o Flamengo teve tanto cuidado que o avião depois levou a turma para o Rio de Janeiro e eles ficaram lá, né? Algumas pessoas ficaram lá, esses jogadores, o Bruno Spindel, o Marcos Braz voltou no voo fretado e o Flamengo colocou o Pablo num hotel e o Pedro em outro hotel. Nem no mesmo hotel eles ficaram. Então o Flamengo deu todo o suporte para o Pedro, o Flamengo fretou um jatinho para levar de volta para o Rio de Janeiro. Então o clube fez tudo que tinha que fazer. E tem uma coisa que esse advogado me explicou, falou, o clube não poderia ficar demorando 10 dias, uma semana, 20 dias para demitir o cara. O clube demitiu em menos de 24 horas, comunicou que o cara está fora. Então está dizendo, para o jogador conseguir uma liberação na justiça, o clube teria que não estar cumprindo os seus compromissos, que é pagar o salário, fazer as coisas. Para ele comprovar um assédio moral, se é que ele vai pensar nisso, aí as pessoas estão especulando em função do que foi colocado em rede social, isso tem que ficar muito bem caracterizado também. Então, assim, a brecha sempre há num caso como esse, mas o que ele me dizia, não vejo nenhum indício que dê chances. Aí ele usou a expressão que eu quero reproduzir aqui, ele falou assim, olha, eu perguntei, se você fosse advogado do jogador e ele procurasse e falasse, eu quero brigar na justiça pela minha rescisão, você o aconselharia a seguir em frente? Ele falou, não, eu não aconselharia porque seria uma aventura jurídica. Definiu assim, eu não faria. Então, é o que eu estou vendo. Então, se você perguntar para 10 advogados, tem uma brecha? Pode. Se quiser direcionar a sua pauta dessa maneira, o cara pode. Claro que pode. Ele tem ali uma razão pode. Na justiça. Você pode entrar. Agora, vai ganhar? Olha, pelo que eu estou vendo aqui, a chance é pequena. Então, poder pode, sempre pode. Se tem uma brechinha, sempre pode. A justiça pode definir qualquer coisa, né? Mas me parece que o clube conduziu muito bem toda a situação. Muita gente ontem queria demissão de manhã. E aí tem outra coisa que é importante, que ele me falou. O fato do cara, eventualmente, não ser CLT, ser empregado do Sampaoli, não do Flamengo, um terceirizado, o diabo que for, ele falou, isso não muda nada diante da Justiça do Trabalho, porque ele trabalha pelo Flamengo, ele representa o Flamengo, usa o uniforme do Flamengo. Então, para efeitos legais, ele me dizia, é um prestador de serviço, um funcionário do Flamengo agredindo o outro. Ponto. Não importa que ele trabalhe para a empresa do Sampaoli, seja emita nota, seja CLT, não interessa. Isso é indiferente, segundo ele, para a Justiça do Trabalho. Mas o clube não é responsável pelo que aconteceu. E o clube fez tudo que tinha que fazer na visão desse advogado. Então, eu acho, me parece que se o Pedro for tentar esse tipo de coisa, como se especula, é bom frisar, em momento algum ele disse que vai processar o Flamengo, está sendo especulado, né? Me parece que a chance não é das maiores, né? Galera, é bem evidente que o Pedro está bem descontente no Flamengo, unicamente porque não está sendo utilizado como jogador titular. Entendeu? E o Sampaoli, o Marcos Braz, quando o Sampaoli, o Marcos Braz, o Landinho, o Marcos Braz estão ali na diretoria. Quando trazem um treinador do perfil de Sampaoli, de Vitor Pereira, um perfil que é 8 ou 80, é para justamente estimular esse tipo de atitude entre os jogadores, uma competição ali entre os jogadores para que eles briguem pela titularidade. Só que o problema do Pedro é que o único treinador que deu a oportunidade dele mostrar serviço foi o Dorival Júnior. Infelizmente é isso, o Sampaoli não tem dado muitas oportunidades para ele. Ele já falou até em pressão psicológica e agora foi agredido e aí faltou no treino. Claramente foi uma desculpa, dizendo que foi no dentista, que estava com dor, porque ele poderia mesmo ter aparecido no treino e lá ele poderia ter se justificado antes, mas claramente foi uma justificativa depois, porque está descontente no clube, né? Agora, daí a querer sair, ele vai sair do Flamengo, ele vai para onde? Assim, recebeu uma proposta do Al Hilal, mas
claramente ele não quis. O empresário disse que ele não... Apesar da proposta ser boa, né? Ele ia ganhar, parece que 3 ou 5 vezes mais do que ele ganha no Flamengo. Então era uma proposta monetariamente, dinheiro, né? Ia ser muito bom pra ele, mas ele quer continuar no Flamengo, só que ele quer mais oportunidade. Poderia ser conversado com o próprio Sampaoli, poderia ser assim, claro que isso não vai vir da noite pro dia também, né? Vai ser uma questão de amadurecimento com o técnico. Pelo visto, Sampaoli vai ficar por um bom tempo no Flamengo, porque tem mostrado resultado, né? Eu acredito que tenha sido o resultado que a diretoria tem buscado. E é isso, galera. O Pedro, infelizmente, ele tem que se contentar, senão vai ali, o quê? Se ele continuar do mesmo jeito, né? Daqui uns 3 meses a gente não terá mais Pedro no Flamengo. Infelizmente é isso, galera. Esse foi mais o Pleitor Rubro-Negro. Espero que vocês tenham gostado, trazendo sempre as principais novidades sobre o nosso time do coração. E tamo junto, deixa o like, se inscreve no canal. E pensou em curso online, pensou na Boss Curso. Tchau, tchau, até a próxima.